Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo aqui diário, ou quase diário, no trajeto do trabalho, onde a gente conversa sobre um tema livre, só para bater um papo mesmo, para ir preenchendo o dia de forma mais produtiva e útil. Mas antes eu quero pedir que você curta esse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, verifique se ainda está inscrito no canal, se o sininho da notificação está ativo. Faça um comentário ao final. Quanto mais comentários se faz no vídeo, mais relevante se torna para o YouTube e ele espalha para mais pessoas. O assunto que eu quero falar hoje com vocês, é um ocorrido em um grupo fechado de um clube que eu faço parte. Mas eu quero fazer um paralelo. A propósito, antes disso, passem em nossa lojinha armariabr.com vários itens legais ligados ao segmento aí do tiro esportivo. E outros produtos também ligados à casa, jardinagem, enfim, vários itens legais lá. Passem lá. E como eu estava dizendo, o que eu quero falar agora é sobre um assunto, fazer um paralelo entre um tema do direito e um ocorrido em um grupo fechado de um clube que eu faço parte, grupo de WhatsApp. Pessoal, muitas dúvidas se passam com relação à pensão alimentícia, né? Quero fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. O que é que acontece? Muitas vezes a pessoa é condenada a pagar pensão ou mesmo faz algum acordo administrativo com o alimentado, né? E passa a pagar pensão alimentícia. Seja lá de qual valor seja, não existe uma regra para isso. A pensão ela tem um parâmetro no status socioeconômico que a pessoa mantém, né? Então, por isso que muitas vezes alguns alimentados recebem alguns poucos reais, 100, 200, 300 reais, né? Às vezes menos do que isso. Por quê? Porque os filhos, eles vivem no estado social dos pais. Então, os pais não têm condições de fazer ou de prestar alimentos maior do que isso. Normalmente são, pelo menos aqui no Tribunal de Pernambuco, o valor, eles gravita em torno do que determina o salário mínimo, do valor do salário mínimo. E pela jurisprudência majoritária, inclusive do país, isso se dá, os filhos, eles percebem no máximo 30%, isso é o máximo, salvo acordo entre as partes, né? Mas os juízes arbitram até 30% do valor dos vencimentos do alimentante, ou, se for desempregado, do salário mínimo, ou um multiplicador disso, né? Se a pessoa é um desempregado, não tem como pagar, o valor vai gravitar aí, vai ser em função do salário mínimo. Se a pessoa é uma pessoa um pouco mais abastada, ganha vários salários, ou é empresário, não se mede na base, não tem como base o salário mínimo, isso daí passa a ser um arbitramento onde o juiz vai avaliar a condição socioeconômica do alimentante para o alimentado, né? E aí pode ser um multiplicador ou um valor fixo, 10 mil reais, 5 mil reais de pensão, 3, 4, 2, 3 salários e por aí vai. Então não há uma regra para isso. Mas por que eu estou falando isso de alimentos antes do vídeo? É porque muitas vezes a vida, como todo mundo sabe, é bem dinâmica e muitas vezes as coisas mudam. O alimentante, quem presta alimentos, quem paga, às vezes está numa época onde foi arbitrado os alimentos numa situação mais confortável e depois a vida, como eu disse, é dinâmica, aquela situação fica um pouco mais apertada. E é possível sim também o inverso, né? Na época que se arbitrou os alimentos, a pessoa tinha uma vida mais sufocada, ali um pouco mais apertada, mais contida, e por progresso da vida se tornou um pouco mais abastado, montou uma empresa que deu certo, terminou a faculdade, arrumou um emprego legal, né? E por aí vai. A vida é dinâmica, como eu disse, né? Então é possível sim revisar os alimentos que foram objeto, inclusive, de ação judicial. Mas para isso é necessário que a condição mude, né? Como eu disse, às vezes a pessoa está numa situação mais folgada, fica mais apertado e não consegue prestar aqueles alimentos,
pode então entrar na justiça para fazer uma revisão, demonstrar ao juiz de que a situação mudou e fazer uma revisão dos alimentos pedindo que seja reduzido, inclusive para que seja possível prestar esses alimentos. De outro turno também, se o alimentado, a pessoa que recebe os alimentos, vê que o seu normalmente é o genitor, né? Mas pode ser parentes, seu genitor melhorou de vida e que aqueles alimentos ali não refletem mais a condição socioeconômica, o status social do seu genitor que lhe paga os alimentos, pode também entrar na justiça e pedir revisão para majorar essa parcela, né? essa mensalidade, essa prestação alimentícia. Por que eu disse isso tudo? Porque a variação, a possibilidade de revisão da parcela alimentícia depende da alteração, e exclusivamente só disso, normalmente sobre isso, da alteração, da modificação do estado social de quem presta ou de quem recebe. Normalmente de quem presta os alimentos. Se a situação não mudou, então o que se vai receber de resposta da justiça em uma ação de revisão alimentícia vai ser que nada alterou e que deve ser mantido a parcela alimentícia originária, como era inicialmente. Então, se a pessoa que presta alimentos não melhorou de vida ou não piorou, não vai ter alteração na parcela alimentícia, tudo vai se continuar como está. Pois bem, por que eu disse isso tudo? 6 minutos e meio quase explicando alimentos. Porque essa regra é uma regra de bom convívio, de bom viver. Como eu disse, teve um evento bem interessante em um grupo de WhatsApp que eu participo, onde a gente já várias vezes tentou explicar, e inclusive neste canal eu mesmo expliquei como era o decreto, como estavam funcionando as regras do decreto, especialmente com a observação, né, entre aspas, da possibilidade de renovação de CRAF. Eu acho que já está claro para todo mundo de que CRAF não se renova, né? Explicando as possibilidades, inclusive o fato de não ter sido revogado o ato jurídico perfeito e acabado, que versa sobre os CR, os CRAFs e aquelas outra situação das habitualidades que, do jeito que se encontra hoje para o nível 2 e para o nível 3, os supostos níveis 2 e 3 previstos no decreto, é praticamente impossível uma pessoa que tenha 3, 4 calibres apostilados cumprir 60, 70, 100, cento e tantas habitualidades, como é, por exemplo, o meu caso. Essa discussão foi objeto não só de vários vídeos, mas de uma live no canal com quase 4 horas de duração, onde teve a participação de várias pessoas. E um desses componentes, não vou dizer quais são, mas normalmente não são pessoas, não foi uma pessoa conhecida do grande público, é uma pessoa mais anônima, né, que participa inclusive do meu clube. Nessa live que nós conversamos, defendeu exatamente, advogou no mesmo sentido de que o decreto está rígido demais e que não há renovação de CRAF e que essas habitualidades são praticamente impossíveis de serem cumpridas. E aí surgiu uma conversa e a carapuça a mim me serviu, confesso, não sei se foi comigo, mas a mim me serviu, né? Surgiu uma conversa no grupo dizendo que talvez, faço a ressalva, pode não ter sido comigo, mas a carapuça me serviu, de que talvez eu fosse um arauto do apocalipse. E aí o que é que eu faço a ressalva? Por que é que eu falei sobre pensão no início? Porque nada mudou do dia que se foi falado na live e 3, 4 dias, uma semana depois. O decreto é exatamente o mesmo. Então, eu acredito que as pessoas, elas têm que ter coerência com o que falam. Claro que a vida é dinâmica e o ponto de vista pode mudar, tudo pode mudar e graças a Deus que é assim. Mas para mudar, precisa acontecer algo novo. Em uma semana de decreto, nada novo aconteceu.
o decreto ainda é aquele, tudo continua como está, como foi publicado, não saiu portaria do EB, não saiu instrução normativa da Polícia Federal, e os calibres, os níveis, os CRAFs, continua tudo como definiu aí o decreto. Então é irracional até que as pessoas, elas ora defendam uma coisa, um ponto de vista, e sem qualquer justificativa racional, passem a defender outra, completamente diferente, né, do que disse anteriormente, sem que tenha havido qualquer modificação no meio. Não houve norma nova para o camarada mudar completamente. Então eu queria deixar essa ressalva aqui, que eu ainda defendo o ponto que eu já levantei nos vídeos anteriores. Até que se venha uma norma completamente diferente, seja ela portaria, instrução normativa, outro decreto, o nome que se queira dar, né? Até que se venha uma outra norma que traga situações diferentes, juridicamente diferentes. Enquanto for aquilo é a minha posição, né? Se vier amanhã, hoje, no Diário Oficial de hoje, de amanhã ou dessa semana, alguma coisa que modifique tudo, eu vou reavaliar. Enquanto não sair nenhuma norma nova, minha posição com relação aos decretos, ou salvo alguém me convença do inverso, né? A discussão está aberta, todo mundo, e é bom que seja assim, ninguém é dono da verdade. Estou aqui para ser convencido. Eu queria ser convencido, porque do jeito que tá ruim para mim. Eu queria ser convencido. Mas até agora, com todo respeito aos argumentos que foram levantados na internet por vários juristas aí, para mim nenhum me convenceu. É uma mera expectativa que se não encontra respaldo no que determina o decreto. Em todo caso, eu queria fazer esse comentário com relação a essa modificação, essa oscilação de ponto de vista que muitas vezes as pessoas têm, ora diz uma coisa, ora diz outra, e isso beira a insanidade, né? Então, uma pessoa que vive sibilando, mudando, beira a insanidade. Cheguei aqui no meu escritório, então, para mais vídeos como esse, inscrevam-se no canal, passem em nossa lojinha armariabr.com, link na descrição, vou deixar o card aqui, link na descrição. Todo dia tem vários produtos legais, novos lá, ou quase todo dia também, quando eu tenho tempo. No mais, um abraço e até a próxima. Tchau!